Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu me chamo Jean, sou trader de opções e nesse vídeo eu vou estar te ensinando os princípios da análise gráfica. Então eu vou estar te embasando sobre análise gráfica. Não perde esse vídeo porque tem um conteúdo ouro para você que é iniciante. Vem comigo e bora pro vídeo. Aproveita e já me segue lá no Instagram, Progresso do Trade OB. Por lá eu posto muito conteúdo de valor, onde vai desenvolver a sua rotina de operações, seu mindset, sua gestão e também o seu operacional. Te espero por lá. Bom, chegamos em uma aula extremamente importante, que é a aula de análise gráfica, porque é do gráfico que a gente tira lucros. É analisando um gráfico de forma correta que a gente faz lucro. E também tu precisa se profissionalizar nisso. É muito importante, tá bom? Então eu vou te explicar tudo sobre análise gráfica de forma objetiva e sem enrolação. Bora para a tela do computador. Bom, o que é análise gráfica? Primeiramente, a gente tem que saber o que é análise gráfica para que a gente vá para a parte prática, não é verdade? E análise gráfica, ou melhor, análise técnica e gráfica, que você vai ouvir muito isso, tá bom? Análise gráfica, análise técnica gráfica, porque é a mesma coisa, tá bom? É o quê? O que é isso, Jean? É o estudo em gráfico do movimento do preço de uma ação. Ou seja, a gente vai estudar a ação do preço, certo? O que ele pode fazer, né? Que a gente vai utilizar o que para isso? Alguns indicadores de curto prazo, como suporte e resistência, como linhas de tendência, como canais de alta, canais de baixa, enfim, a gente vai usar alguns indicadores que são do próprio gráfico, indicadores que ele mostra pra gente, tá bom? Eu vou te ensinar tudo, fica tranquilo, tu vai saber tudo, tu vai aprender tudo que tu precisa com relação a isso, tá bom? Para quê? Para que a gente identifique o cenário de maior probabilidade de acontecer aquele ativo, né? Com aquele ativo nos próximos minutos, ou seja, nós precisamos, né, desses indicadores de curto prazo para que a gente saiba o que pode acontecer com aquele ativo. Se aquele ativo vai subir, se aquele ativo vai descer, se aquele ativo vai continuar acumulado no mesmo local. Tudo isso a gente precisa saber, na verdade, para a gente lucrar. Só que só saberemos isso fazendo o trabalho de analisar o gráfico corretamente, usando, é claro, esses indicadores de curto prazo que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então, isso é muito importante. Por quê? Porque a gente vai saber o que vai acontecer, ou melhor, vamos ter uma noção muito clara do que pode acontecer nos próximos minutos, horas, dias, semanas e até meses. É isso aí. Então, a análise gráfica você vai utilizar para qualquer tipo de ativo, seja que um dia você opere criptomoedas, seja um dia que você opere a bolsa de valores, o que for. Tudo você vai utilizar a análise gráfica, que é o que a gente utiliza por aqui, tá bom? E dá muito resultado, porque é extremamente forte, certo? Bom, passando por esse estágio que você já sabe o que é análise técnica gráfica, nós vamos para o próximo estágio, que seria o quê? Basicamente, nós entender como o mercado se comporta. Jean, como que o mercado ele trabalha, né? E eu vou te mostrar aqui de forma bem clara como o mercado trabalha. Bom, o mercado, basicamente o gráfico, ele trabalha de três formas, tá bom? Três formas você vai ver o mercado trabalhando, ou melhor, o gráfico. Sempre que eu falar gráfico e mercado, é tudo a mesma coisa, certo? Bom, ele pode trabalhar em canais lateralizados, dessa forma aqui, ó, certo? Pode ver que ele faz o quê? Topos e fundos. O que é topo, Jean? É topo isso aqui e fundo é isso aqui. Topo e fundo. Topo e fundo. Ou seja, tudo que é topo está acima, né? E tudo que é fundo está abaixo. Perfeito? Então aqui nós teríamos o quê? Um canal lateral. Um canal lateralizado. Por que um canal, Jean? Porque ele está formando um canal. Pode ver que aqui é um canal. Ó. Se eu traçar duas linhas aqui, que tu já vai entender o que são essas linhas, tu vai ver que isso aqui é um canal, na verdade é um canal, ó, como se fosse um tubo de água, né? Como se fosse, enfim, é um canal. E dentro desse canal existem o quê? Topos e fundos. Então sempre você vai, né, ó, nomear isso aqui como topos e fundos. E o que é um topo, Jean? Topo é o quê? É o que fica no alto, né? No alto da montanha tem o quê? Tem um topo, na é verdade? E temos os fundos, ou seja, os fundos é tudo que fica abaixo, né? Tudo que fica abaixo aqui, ó, fundo, 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 topo, topo e topo, perfeito? De forma bem fácil, bem objetiva, sem enrolar, tá bom? Já nós teremos a segunda forma que o preço pode se comportar,
que é o quê? É numa tendência de alta, que você vai aprender também com a tendência de alta, ou seja, ele vai formar um novo canal, só que ele vai se comportar o quê? Subindo, ó, subindo, perfeito? Subindo, não tem enrolação aqui, é tudo objetivo, né? Então ele vai fazer um canal o quê? Subindo, isso aqui chama-se tendência de alta, né? Onde ele vai formar topos, ó, e fundos também dentro de um canal, só que de forma o quê? Subindo, perfeito? E temos a terceira forma que o preço pode se comportar, né? Que o gráfico pode se comportar, que é o quê? Em canais de baixa, ou seja, em tendências de baixa, né? Ele vai formar o mesmo canal lateralizado, aquele com topos, né? E fundos da mesma forma, perfeito? Só que ele vai formar esses canais de baixa, tá bom? Então são essas três formas. Recapitulando, o preço pode se comportar da forma lateralizada, em uma tendência de alta e em uma tendência de baixa. São essas três formas que o preço pode se comportar, tá bom? Bom, agora nós vamos ver o que é análise técnica gráfica na prática. Ou seja, eu vou te mostrar tudo aqui. Aqui na tua frente já tem um gráfico prontinho, já trabalhado, e a gente vai trabalhar em cima dele. Ou seja, vamos identificar canais, a lateralização, o que são velas de alta, ou melhor, velas compradoras, o que são velas de baixa, que são velas vendedoras. Tudo isso a gente vai ver agora, tá bom? Então já separa o teu caderno para a gente ver isso aqui na prática, anota tudo, tá bom? Bom, vamos aqui para a prática, que nós podemos ver que nós temos um gráfico, né? E esse gráfico, ele está trabalhando da mesma forma que nós vimos, né, nos slides anteriores, ou seja, de forma lateral ou de forma tendenciosa, né? E agora nós vamos identificar isso aqui na prática, perfeito? Primeira questão que eu quero que tu entendas é o seguinte: as velas verdes, de forma assim, ó, bem objetiva, sem enrolação, para que tu entenda da melhor forma possível. As velas verdes são as velas compradoras, ou seja, que impulsionam o preço na alta. E as velas vermelhas, né, ó, são as velas vendedoras que impulsionam o preço na baixa, perfeito? Então, tu perceba o seguinte: cada vez que tem uma sequência de velas verdes, o preço sobe. Cada vez que tem uma sequência de velas vermelhas, o preço desce, perfeito? Então, velas vendedoras e velas compradoras. Vamos lá? Velas compradoras, as verdes, que fazem o preço subir. Velas vendedoras são as vermelhas, que fazem o preço descer, perfeito? Show! Vamos lá. Então, aqui nós temos um gráfico que ele está se portando da mesma forma que eu te ensinei, certo? Ó, podemos ver que ele está fazendo topos e fundos, ó. Então, eu tenho um fundo, eu tenho um topo, ó. Então, eu tenho um topo, certo? E aqui eu tenho um fundo. Aqui eu tenho um fundo, ó. E aqui eu tenho o quê? Um topo, não é verdade? Aqui eu tenho um fundo, ó. E aqui eu tenho o quê? Um topo, ó. Fundo, novamente, e topo, né? E assim sucessivamente, perfeito? Então, o preço ele trabalha dessa forma, o gráfico, né? Então, o que acontece? Perceba o seguinte, que aqui também nós temos o quê? Né? Não trabalhamos em canais lateralizados, canais tendenciosos. Aqui, o preço está fazendo o quê? Está subindo, não é verdade? Pois é, ele está formando um canal que ele está subindo, né? Aqui nós temos um outro canal, ó. Perceba que aqui nós temos um outro canal, né? Que o preço está fazendo o quê? Um canalzinho onde ele está subindo, né? Jean, e o canal lateral? Cadê o canal lateral, Jean? Aqui nós podemos ver um exemplo bem legal de canal lateral, ó. Perceba que aqui tem um canal lateral, que o preço está se comportando de forma lateralizada, né? Ó, topo fundo, topo fundo, topo fundo e assim sucessivamente, né? E agora, onde nós vamos identificar um canal, por exemplo, de baixa, né? Aqui nós temos um pequeno canal que a gente chama de micro canal de baixa, ó. Perceba o seguinte, ó, que aqui nós temos um canal, né, onde o preço faz topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Então aqui nós temos um canal de baixa, não é verdade? E calma, já vai aprender o que são linhas de tendência também, que é o que vai impulsionar o preço na alta ou na baixa, tá bom? E aqui nós temos diversos exemplos legais.
Então aqui perceba o seguinte, nós temos um gráfico onde nós temos velas compradoras, né, e temos velas vendedoras, que são as vermelhas. Nós temos nesse gráfico movimentos. E esses movimentos são quais? São movimentos ou de alta, né, de alta, ó, com canais, né, uma tendência de alta, ou com canais em uma tendência de queda, por exemplo. Aqui também nós temos um canal maior, ó, de tendência de queda. Ó, perceba que se eu ligar esses pontos aqui, opa, ficou ruim aqui. Se eu ligar esses pontos aqui, ó, nós temos um canal de queda, né? Um grande canal, ou seja, um canal macro que a gente chama de queda, né? Ó, perceba isso aqui. Também nós temos o quê? Um canal lateralizado nesse exemplo, que seria esse canal aqui, ó. Perceba que esse canal está lateralizado. Então aqui a gente consegue demonstrar as três formas que o gráfico pode se comportar, né? Ou lateralizado, ou em uma tendência de alta, ou em uma tendência de baixa, não é verdade? Então aqui você já pode ter uma noção muito clara, né, do que é análise gráfica, né, do que é análise técnica gráfica, de forma bastante resumida e objetiva, porque nos módulos mais avançados você vai aprender todo tipo de estratégia, né, dentro dessas análises que tu precisa para fazer lucros, né? Aqui eu estou te passando uma visão onde tu vai se ambientar sobre o mercado. Então, isso aqui já vai aumentar muito, né, a tua maturidade com relação ao mercado de opções, tá bom?